Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 18 de dezembro, nós estamos com Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 2, Correr para Vencer. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 8, que não quero que sejais ignorantes. Ó Senhor Jesus, certas coisas a gente precisa saber, né? Saber não de uma maneira superficial, mas de uma maneira profunda. E outras coisas a gente não pode ignorar no nosso viver, no nosso dia a dia. Isso precisa estar bem claro para nós, para que a gente possa viver, né, Senhor Jesus, sem ignorar, né, tais coisas e também avançando na vontade do Senhor. Para isso, né, a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do Espírito, Ele vai nos concedendo o Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na Sua palavra, qual a direção que Ele deseja dar para nós na Sua palavra profética, na Sua palavra atual. Ó Senhor Jesus, e sabedoria para a gente aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós, né, por meio do Espírito, por meio da Sua vontade, da sua voz. Ó Senhor Jesus, assim a gente vai discernir, né, a vontade de Deus, né, e o que Ele deseja transmitir a cada um de nós e também a outras pessoas, né, outros filhos de Deus que também têm esse desejo, né, de cumprir a Sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Salmos capítulo 115, do versículo 9 ao 18. Senhor Jesus. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. E Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Agora ler com oração. Salmos 115, versículo 18. Senhor Jesus. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: Servos e adoradores do Deus vivo. Ó Senhor Jesus. Os primeiros versículos de 1 Coríntios 12 expõem a questão dos ídolos e sua influência sobre quem com eles se relaciona. Em Salmo 115, lemos que essas pessoas se tornam como os ídolos nos quais confiam, perdendo a sensibilidade no que se refere às coisas espirituais. Ó Senhor Jesus! No entanto, o salmista prossegue. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Em meio a tantos ídolos que há na terra e tantas pessoas que se tornam como eles, nós confiamos somente no Senhor. Não confiamos em ídolos, nem nos relacionamos com eles. Ó Senhor Jesus! Por vezes, irmãos e irmãs procuram a orientação da liderança da igreja, por não mais sentirem a presença de Deus, nem perceberem as coisas espirituais. A primeira questão a considerar é se eles estão ou não envolvidos com ídolos. Se estiverem, seus órgãos espirituais perderam a função e eles se tornaram espiritualmente como mortos, assim como é morto o ídolo com o qual se envolveram. Ó Senhor Jesus! Contudo, aqueles que confiam, servem e se relacionam com o Senhor, experimentam outra realidade, a bênção de Deus, conforme testemunhou o salmista. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Quem confia no Senhor é abençoado, mas quem confia nos ídolos morre espiritualmente.
Ó Senhor Jesus, prosseguindo a leitura desse salmo, o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! O Senhor entregou a terra aos homens, e nela há duas classes de pessoas: os que não louvam o Senhor e descem à região do silêncio, e aqueles que servem ao Deus vivo e o bendizem para sempre. Ó Senhor Jesus, quando alguém se relaciona com ídolos, sua boca cessa de louvar o Senhor, porque a morte espiritual veio até ele. Nós pertencemos a outra classe de pessoas. Somos os que louvam o Senhor, seja quando estamos com os demais irmãos nas reuniões da igreja, seja em nosso viver diário. Em toda parte e em todo momento, nós o bendizemos. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Assim, podemos compreender o que o apóstolo Paulo revelou aqui. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ó Senhor Jesus! Essa passagem revela que quando estamos no Espírito, há coisas que falamos e há coisas que não falamos. Precisamos considerar o que sai de nossa boca diariamente. Jamais dizemos algo contra o Senhor quando estamos no Espírito, mas com certeza declaramos que Cristo é nosso cabeça e Senhor. Gostaríamos de perguntar: nosso falar expressa o senhorio de Cristo em nossa vida? Pelo nosso falar, podemos perceber se estamos ou não no Espírito. Ó Senhor Jesus! Satanás instiga a humanidade aos ídolos e contra Deus. Todavia, nós somos os que recebem a vida divina e não estamos mortos espiritualmente. Nossos lábios são para louvar e bendizer somente nosso Senhor. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! A gente precisa perceber, né, que o inimigo ele não quer nos levar só para situações de pecado, mas ele quer levar também para situações de morte. Né? Muitas vezes a gente identifica o pecado, situações pecaminosas, a gente foge disso, mas às vezes situações de morte, né, morte espiritual, a gente não identifica. Né? Então, às vezes tem pessoas que gostam de acabar assim, abusando, né, da liberdade que tem em Cristo. Né? E aí, né, elas se sentem incomodadas, né, quando tem alguém ali que está de fato servindo o Senhor. Né? E aí fica perguntando: mas isso é certo? Isso é errado? Isso é pecado? Ó Senhor Jesus! Né? Eu sempre procuro responder: olha, a questão não é certo nem errado. Né? A questão não é se é pecado ou não. A questão é o que eu estou vivendo. Né? A liberdade que eu estou tendo está trazendo edificação? Está trazendo algo de útil? Ó Senhor Jesus, isso não está trazendo morte espiritual. É o que mostrou aqui. A gente acaba se relacionando com coisas de idolatria. Né? Senhor Jesus, coisas que não tem a ver com o Senhor. Né? E como ele tocou aqui, né, o inimigo, né, ele vai instigando, né, todo ser humano aí, né, aí até os ídolos, né, e ir contra Deus. Senhor Jesus, talvez, né, a gente que creu no Senhor, né, já conhecemos o Evangelho e tal, a gente já identifica muitas coisas na palavra, talvez não todas, mas muitas coisas que a gente identifica contra Deus. E talvez diante dessas coisas a gente não vá, né, o inimigo não vai conseguir nos conduzir nessas coisas. Mas e aos ídolos? Né, Senhor Jesus, como a gente viu, né, tanto no dia de ontem como hoje, né, o ídolo é para nos incapacitar, é para tirar de nós a sensibilidade espiritual. Ó Senhor Jesus, e assim ele vai nos afastando, né, é como se a gente tivesse morto, né, não tem utilidade para Deus, né, os mortos não louvam o Senhor. Ó Senhor Jesus, é isso que o inimigo quer nos colocar numa situação de morte. Então, nem tudo é pecado, nem tudo é uma questão de certo e de errado, mas a gente precisa perceber o que está trazendo morte espiritual para nós, para as pessoas ao nosso redor. Né? Então a gente precisa ver, como a Bíblia fala, né? Não deixar com que essa liberdade não nos leve para a carne. Né? Senhor Jesus, não leve a buscar outras coisas que não são o Senhor. Né? E uma coisa, né, sobre idolatria, né, que propositalmente eu não falei ontem, deixei para falar hoje. Né? É um tipo de ídolo que talvez a gente tenha muita dificuldade de identificar. É um ídolo chamado eu.
Ó Senhor Jesus, nós podemos começar a idolatrar o nosso eu. Olha, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu conheço a palavra, eu faço a vontade de Deus, eu. Isso pode se tornar um ídolo na nossa vida. A gente vê pessoas que vão deixando de ser sensíveis à palavra, pessoas que deveriam estar ali servindo os santos, né, amando, trazendo a palavra de Deus, ó Senhor Jesus, mas estão muito envolvidos no seu próprio eu, estão muito focados na sua edificação pessoal, ó Senhor Jesus. Né? Mas durante essa semana, mais para frente, a gente vai ver sobre essa questão, né, de a gente não ficar procurando coisas que trazem apenas edificação pessoal, mas de fato trazer aquilo que edifica o corpo de Cristo. Hoje o Senhor tem nos dado ferramentas, e todas essas ferramentas que o Senhor tem nos dado são todas coletivas, nada disso é individual. Eu posso ler a Bíblia individualmente, orar individualmente, né, ler os livros espirituais, né, ter comunhão com o Senhor, tudo individualmente. Mas como já compartilhei palavras passadas, né, na hora de fazer a vontade de Deus, né, o individual ele perde o lugar. Né? Nós temos dois tipos de andar, o andar peripatel e o andar estoiquel. O peripatel é um andar diário, né? É a nossa comunhão pessoal com o Senhor, nossa edificação pessoal, e tem o estoiquel, que é uma marcha, é uma cadência, é o ritmo que o Senhor determina, e não dá para a gente fazer sozinho, é junto com o exército de Deus. E como eu tenho falado, né, as três palavrinhas que a gente precisa guardar, né? Engajados, comprometidos e focados. Nós precisamos ser esse exército de Deus, né, que está engajado, comprometido e focado. Ó Senhor Jesus, sem tirar os olhos do prêmio, tirar os olhos da direção do Senhor, a gente vai passar a achar que nós somos alguma coisa, vamos pensar de nós além do que convém. Ó Senhor Jesus, né, quantas pessoas a gente vê, né, que às vezes são colocadas ali, né, diante de alguns serviços, diante de algumas coisas, e acabam se orgulhando. Né, em vez de ele estar ali percebendo, né, que está cometendo erros, não. Ele sempre pensa que não, os outros estão errando, porque eu sou líder, eu estou sempre certo. Deus não nos coloca à frente das coisas para a gente estar certo, para a gente mandar, não, para a gente dar exemplo. Ó Senhor Jesus, se a gente trata as pessoas mal porque nós estamos numa posição ali de liderança, uma posição de autoridade, né, a própria Bíblia fala para a gente ter cuidado como a gente usa a nossa autoridade. Né? Ó Senhor Jesus. Então acontece, isso vai trazendo para nós uma idolatria, vai trazendo para nós uma cegueira espiritual. E o resultado, os filhos de Deus acabam sofrendo, ou alguns até mesmo acabam se endurecendo, né, ao ouvir a voz do Senhor e acabam aprendendo isso. Então eles vão exercer, né, a sua autoridade da mesma forma. Né, e a gente já viu, né, que isso é condenável, né, quando a gente exerce a autoridade ali maltratando o outro, né, diminuindo o outro. Isso não é bom, não precisa de fato amar uns aos outros. Por isso que está mostrando para nós precisamos ser servos e adoradores do Deus vivo. A gente viu aqui Salmos, né? O Senhor é escudo para aqueles que confiam. Israel confia no Senhor, é o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, é seu amparo e seu escudo. Mas os que confiam no Senhor, os que temem o Senhor, é isso que precisa perceber. Eu estou servindo o Senhor, eu preciso temer o Senhor. Né? Os irmãos não são meus, né? Senhor Jesus. Eu estou servindo os irmãos, eles pertencem ao Senhor. Né? Como a gente já viu em palavras anteriores, né? Quando você colocar numa posição de liderança, você não é dono da igreja, você não é dono dos irmãos, você pertence a eles. Muito pelo contrário, né? A visão humana é: estou na liderança, eu controlo, eu mando tudo. A visão divina é: você está ali, você é o menor de todos, porque você precisa servir a todos. O próprio Senhor demonstrou isso, né? Quando ele falou: eu não vim aqui para ser servido, mas eu vim para servir. A gente vê a maneira humilde, né, que o Senhor serviu, né, aos discípulos, né, serviu a todas as pessoas ao seu redor. Ele deixou isso, né, como uma base para nós. Ó Senhor Jesus. Ele está mostrando para nós, né, que essa semana ele vai falar conosco a questão dos dons espirituais. Mas antes de entrar na questão dos dons, né, ele mostra para nós a questão dos ídolos. Por que isso? Né, porque, como ele falou aqui no início do diário de hoje, né, os ídolos... aqui, né, Coríntios fala da questão dos ídolos e da influência que ele acaba gerando com aqueles que se relacionam com ele, né, Senhor Jesus. Ontem a gente viu vários exemplos, né, eu dei vários exemplos, né, mas hoje eu quero focar nessa questão, né, de eu fazer de mim mesmo, do meu próprio jeito, né, da minha própria maneira, um ídolo. Ó Senhor Jesus. Né, então se a gente se relacionar, né, conosco mesmo, com o nosso serviço ao Senhor, com uma idolatria, ó Senhor Jesus, não vai sair boa coisa daí.
né, Senhor Jesus. É por isso que está mostrando para nós, a gente precisa saber como usar nossos dons espirituais. Se os nossos dons são para benefício próprio, né, são para ganho pessoal, a gente vai trazer muito prejuízo sobre a igreja, sobre os irmãos. Mais para frente, aqui no Alimento Diário, a gente vai ver isso, né, mais para frente na semana. Ó Senhor Jesus, mas precisa ficar claro para nós, se eu me idolatro, eu vou fazer tudo para mim. Né? Tem um ditado no mundo que fala, né, que a farinha é pouca, né, meu pirão primeiro. Então a gente sempre quer se favorecer, a gente quer sempre se beneficiar primeiro. Aí se sobrar alguma coisa, vamos para os outros. Ó Senhor Jesus, não é assim, né, que a gente deve agir, né, Senhor Jesus. Né? E como ele tocou, né, se você age, se você tem ídolo, se você relaciona com ídolo, né, se você sofre influência desse ídolo, você vai se tornar como um ídolo que você confia. Né, Senhor Jesus, o Senhor deixou bem claro para nós, para a gente prestar atenção na maneira como a gente tem vivido, como a gente tem servido, como a gente tem buscado o Senhor. Né, o Senhor mostra, né, que nós não temos vida em nós mesmos. É o próprio Deus que nos concede vida. Se hoje eu tenho palavra, se hoje eu tenho direção de Deus, se quando eu falo, né, é o poder de Deus que está saindo de mim e está contratando as pessoas, isso não tem nada a ver comigo. Ó Senhor Jesus, é pura e simplesmente a misericórdia de Deus. Mas quando eu começo a me achar alguma coisa, ó Senhor Jesus, eu perco a sensibilidade. Outras pessoas vão vir, vão apontar coisas, vão mostrar a vontade de Deus, e aí a gente vai ficar o quê? Orgulhoso. Né? Como a gente vê muitos falar assim, você sabe com quem você está falando? Ó Senhor Jesus. Né? Alguns se consideram acima de tudo. Não posso ser criticado, não podem falar nada de mim. Ó Senhor Jesus, isso é um grande erro, isso é uma idolatria. Né? A gente fica se idolatrando. Olha como eu sou bom, eu sou servo de Deus, ninguém faz um serviço melhor do que eu. Né? Ai de Deus se não fosse eu. Ó Senhor Jesus, quanta prepotência, quanta arrogância, né? Quanta cegueira espiritual. É isso que precisa tocar aqui. Né? Essas situações de idolatria o inimigo vai usando, né, para nos conduzir para fora do caminho do Senhor. A gente vai perdendo a visão, a gente não consegue mais ver as coisas de Deus, a gente não fala mais as coisas de Deus, a gente vai falando aquilo que é próprio, aquilo que vai trazer benefício próprio ao invés de benefício para o Senhor. Por isso a gente precisa valorizar, né, estar na presença de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas ele mostra aqui, né, que Senhor Jesus, a gente precisa confiar no Senhor. Em meio a tantos ídolos, né, as pessoas se tornando como os próprios ídolos, nós precisamos confiar somente no Senhor. Se eu passar a confiar demais em mim mesmo, né, eu vou trazer para mim mesmo maldição. Por isso que a Bíblia fala, maldito o homem que confia do homem. Faz do seu braço, né, a sua força, da carne mortal, né, fica ali apoiado em si mesmo, na sua própria carne. Não, eu estou cheio de Espírito, estou cheio de Deus, eu tenho muito conhecimento, Deus já me usou muito. Ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa ter sempre um novo começo todos os dias considerar, ponderar diante de Deus, para que a gente não se orgulhe, mas para que a gente continue servindo o Senhor na medida daquilo que Ele tem confiado a nós. Nós precisamos confiar somente nele, confiar no Espírito, não confiar em nós mesmos, nos meus anos de cristão, na minha habilidade de falar, no meu conhecimento, nos livros que eu já li. Então tudo isso precisa trazer para nós luz espiritual e precisa continuar nos iluminando. Por isso está falando para nós, tem coisa que a gente tem que saber e tem coisa que a gente não pode ignorar. Ó Senhor Jesus, isso vem com o uso da palavra, né, a prática, né, a nossa humildade diante do Senhor, diante do Espírito. A gente precisa, né, Senhor Jesus, né, dessa luz que vem do Senhor. Aí ele mostra que, né, algumas vezes procuram, né, a orientação dos líderes porque não sentem mais a presença de Deus, não percebem mais as coisas espirituais. Aí o irmão bota, né, a gente tem que considerar, né, se estão envolvidos com ídolos ou não. Então o irmão bota aqui, pode ser que sim, pode ser que não. Não tem como a gente identificar, mas aí durante a comunhão que a gente vai, né, orar ao Senhor, vamos buscar a direção do Senhor. E precisa ter esse coração, né, de estar ali pronto para ajudar a cada irmão, né, Senhor Jesus. Mas como ele toca aqui, né, se a pessoa estiver envolvida com um ídolo, né, os seus órgãos espirituais perdem a função. Ó Senhor Jesus, então não basta só você chegar simplesmente e trazer uma palavra de direção, né, a gente precisa orar, né, precisa levar a pessoa a desfrutar, a tocar no Senhor, a reaviver, né, reavivar esse dom, né, que há na pessoa, né, de invocar o nome do Senhor, né, gastar um tempo ali, simplesmente levar a palavra, né, os órgãos espirituais dela estão mortificados, não adianta. Né, quantas pessoas já aconteceu isso? A gente vai levar a palavra, a pessoa pede ajuda e depois ela não aceita o que você fala. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, mas como ele mostra aqui, né,
Contudo, a gente precisa, né, confiar no Senhor, servir e se relacionar com o Senhor. Assim a gente vai experimentar uma outra realidade, a bênção de Deus. Ó Senhor Jesus. Então não basta só a gente ter o Senhor, estar na igreja, mas a gente precisa confiar, servir e se relacionar com Ele. Então a gente precisa perceber isso, como é que está a nossa comunhão diária com o Senhor, o nosso serviço ao Senhor, fora as reuniões da igreja. A gente precisa servir o Senhor todos os dias, no meu trabalho, na ida para o trabalho, no almoço, durante o meu tempo inteiro. Eu preciso estar ali, tendo comunhão com o Senhor, me relacionando com Ele. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então se eu estou mostrando para nós, se a gente confiar nele, a gente vai ser abençoado. Mas se a gente confiar em coisas que a gente deposita a esperança que não é o Senhor, é idolatria. Tudo aquilo que a gente deposita esperança, eu deposito esperança em mim mesmo, eu tenho muita habilidade, muita capacidade, é idolatria. Ó Senhor Jesus, se você confiar no ídolo, confiar na idolatria, você vai morrer espiritualmente. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor mostra para nós que na terra tem duas classes de pessoas. Os que não louvam o Senhor e dessa região do silêncio, e aqueles que servem o Deus vivo e o bendizem para sempre. É uma coisa que a gente precisa aprender, é estar todo o tempo louvando e bendizendo o Senhor, invocando o nome do Senhor para continuar no Espírito. Uma das características que a gente percebe quando os irmãos vão perdendo a simplicidade, vão começando a se tornar cegos espiritualmente, é parar de invocar o nome do Senhor, parar de prestar atenção nas reuniões. A gente às vezes vê o irmão ali, o irmão está silencioso na reunião, está ouvindo a palavra, parece que está ouvindo, mas não está ouvindo, porque já não dá amém, já não ouve a palavra, não louva o Senhor. Muitos estão se alegrando, recebendo a palavra, e ele está ali, parece estar perdido. O que está acontecendo aqui? Está na região do silêncio, na morte espiritual. Ó Senhor Jesus. E ele mostra, vai perdendo, a boca cessa de louvar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas ele mostra para nós que nós precisamos pertencer, nós pertencemos a outra classe de pessoas. Somos aqueles que louvam o Senhor quando estamos junto com os irmãos ou no nosso viver diário. Em toda parte, todo momento, nós bendizemos o Senhor. Por isso que ele deu toda essa base para mostrar para nós, Senhor Jesus, não quer, irmãos, que sejais ignorantes quanto aos dons espirituais. Quando a gente era gentil, a gente não tinha o Senhor, a gente deixava conduzir. Os ídolos nos conduziam, eram ídolos mudos, e deixavam a gente mudo também. Por isso eu vos faço compreender que ninguém que fala, ó Senhor Jesus, a questão está aí, fala, o Senhor quer que a gente fale, ó Senhor Jesus, ninguém que fala pelo Espírito de Deus, não é falar qualquer coisa, é pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus a gente não vai dizer maldito Jesus. Ó Senhor Jesus. E por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, essa é uma grande revelação. Eu achava que todo filho de Deus conseguia dizer que Jesus é o Senhor. Dependendo da versão da Bíblia vai estar ali, Senhor Jesus, ou vai estar Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, ninguém que fala pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, Senhor Jesus, pelo Espírito de Deus afirma, maldito Jesus, ele não vai falar mal do caminho, mal do Senhor, não vai usar sua boca para condenar, para entorpecer o outro. Ó Senhor Jesus, para deturpar os caminhos, mas por outro lado, aquele que está no Espírito, ele fala que Jesus é o Senhor. Ele deixa o Senhor encabeçar, ele demonstra o senhorio do Senhor. Por isso ele pergunta, o nosso falar, ele expressa o senhorio de Cristo na nossa vida. Jesus é o Senhor da nossa vida. Pelo nosso falar, pelo nosso falar a gente pode perceber se a gente está ou não no Espírito. Ó Senhor Jesus. Então eu achava que todo cristão ele crê em Jesus e vai falar. Até que a gente vai tendo experiência, vai levando, invocar para outras pessoas, a gente vê que muitos não conseguem dizer. Muito porque o viver dele já não é mais movido pelo Espírito. Ele já se tornou mudo para as coisas de Deus. Já se relacionou tanto com idolatria, com religião, que o seu espírito está mortificado. Então ele não consegue dizer que Jesus é o Senhor da vida dele. Não consegue invocar o nome do Senhor, não consegue falar Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo ele já não valoriza mais o mover do Espírito Santo na vida dele. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa valorizar mais e mais esse nome. Bem dizer o nome do Senhor. E aí o irmão ele toca duas coisas aqui, Quando a gente está no Espírito, há coisa que a gente fala e há coisa que a gente não fala. Alguém no Espírito, Senhor Jesus, não vai maldizer, não vai amaldiçoar. Ó Senhor Jesus, alguém que está no Espírito vai falar o quê? A vontade de Deus. Então a gente precisa estar realmente percebendo a maneira como a gente tem se relacionado com a palavra, o que a gente está abrindo a boca para falar no nosso dia a dia, quando a gente contata as pessoas,
Quando a gente vai conversar sobre assuntos triviais, o que a nossa boca está falando? Eu gosto muito do futebol, do time tal. Aí eu chego lá no meu trabalho e fico horas e horas e horas conversando sobre o time, mas eu não consigo parar para falar 5 minutos do Senhor. Aí vai mostrar, Senhor Jesus, hoje durante o dia, poxa, olha o tempo que eu tive, podia estar pregando o Evangelho. Ó Senhor Jesus, mas eu não estava no Espírito, Senhor me perdoa. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber, o inimigo está nos levando a ser contra Deus, mas como eu falei, tem coisa que ele identifica e a gente como cristão sai, mas e quanto a idolatria? Senhor Jesus, nós recebemos a vida divina, não estamos mortos espiritualmente, os nossos lábios são para louvar e bendizer, somente o Senhor. Cada um de nós possa abrir bem a boca para bendizer, para louvar o Senhor, para invocar o seu nome. E assim a gente vai perceber, Senhor, muito obrigado, porque pela sua misericórdia eu estou no Espírito. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.